é uma grande oportunidade para vocês fazerem parte desse momento particular, aqui, desse momento histórico que estamos passando, que começou como questão de mudança climática, depois passou a ser uma emergência climática, e agora está quase se transformando numa tragédia climática se nós não atuarmos de uma forma relativamente rápida, né? Olá a todos, ouvintes aqui do Dani Talks. É um grande prazer estar aqui com vocês em mais um episódio e dessa vez com um convidado que eu realmente esperava já há alguns meses para falar de um tema super importante relacionado à questão ambiental. E acho que o mais interessante dessa conversa é que o Júlio ele vai falar aqui para nós um pouco sobre descarbonização, transição energética, metanol verde e também o que está fazendo o Brasil fazer parte da liderança desses assuntos globalmente. Além disso, vocês vão poder aqui se inteirar em todos os projetos relacionados a isso que estão em andamento e, inclusive, poder, de alguma forma, participar. Ele vem coordenando projetos incríveis realizados em parceria com a FAPESP, o CNPq, a FINEP, e eu acredito que o mais interessante é que o Júlio vai contar em detalhes todos os desafios encontrados no desenvolvimento da Estação Experimental de Abastecimento por Hidrogênio Renovável, que está já em teste piloto. Vocês não podem perder. Júlio, seja muito bem-vindo ao Dani Talks. Dani, é um prazer estar aqui. Vamos lá, vamos tentar transmitir aquilo que a ideia do Talks eu achei extremamente interessante. Vamos ver como é que eu posso colaborar, Dani. Que bom. Acho que é muito legal a gente trazer essa temática, inclusive vai ser o nosso primeiro convidado aqui do Dani Talks a falar de uma forma tão completa sobre sustentabilidade, ESG, e mais do que isso, falar um pouco sobre o Brasil nesse cenário. Então, para a gente começar e as pessoas que estão aqui nos ouvindo, te conhecer um pouco melhor, eu gostaria muito que você falasse brevemente um pouco sobre a sua trajetória de carreira e essa transição para uma área tão importante para todos nós. Vamos lá. Então, a minha graduação, eu tenho o diploma em Engenharia Civil e Física, né? Fiz o mestrado na Escola Politécnica aqui da Universidade de São Paulo em Engenharia Mecânica e o doutorado no Imperial College em Londres em Engenharia Aeronáutica, né? E sempre tive aí a minha carreira, após eu ter concluído o doutorado, a minha carreira se iniciou aí na Universidade de São Paulo, dentro de um programa chamado Jovens Talentos, né? Em 94 começou aí um processo de contratação de jovens pesquisadores que tinham feito o doutorado no exterior, né? E aí eu passei no primeiro concurso, no primeiro processo seletivo, depois de um concurso público, e iniciei minhas atividades em 94, completou exatamente 30 anos aqui em março deste ano, em 2024, e desde então eu estou no Departamento de Engenharia Mecânica e agora, nos últimos 2 anos, um pé no Departamento de Engenharia Naval e Engenharia Oceânica, né? E sempre estive voltado aí para a área de fluidos, né? Mecânica dos fluidos, aí entrando na parte de engenharia, e trabalhei muito com Petrobras, continuamos a trabalhar, um grupo que foi criado há 20 anos, o Núcleo de Dinâmica e Fluidos, e tinha muitos projetos com a Petrobras, a produção de óleo e gás em águas profundas e ultraprofundas, né? Embraer também, trabalhamos aí com Embraer, outras empresas da área de energia, British Gas, que é chamada BG, British Petroleum, BP,
e outras empresas aí da área de energia. Depois, em 2010, em 2002, eu concluí a minha livre docência nesse tópico aqui em mecânica dos fluidos, e aí, em 2010, professor titular, e desde o ano 2017 eu sou membro da Academia de Ciência do Estado de São Paulo e desde o início desse ano da Academia Brasileira de Ciências. E agora dirijo o Centro de Pesquisa para Inovação em Gases de Efeito Estufa. Eu até costumo brincar, né, que os pecados do passado, aquele óleo e gás que nós tanto ajudamos aí na questão do pré-sal, agora nós estamos tentando fazer o inverso, fazer com que o carbono volte para os reservatórios, que inclusive é uma das tecnologias chamada de CCS, Carbon Capture and Storage, que é alguma coisa que vai ser extremamente importante para descarbonizar o setor de energia, não apenas no Brasil, mas também no mundo em geral. Nossa, que incrível! Agora, falando um pouco da escola, né, você está super envolvido na academia. Hoje você acredita que os estudantes eles estão engajados nessas questões e preocupados em fazer parte desse movimento? Eu acho que sim, né? A questão, por exemplo, aqui no RCGI, no nosso centro, né, nós temos um contato muito grande, obviamente, com os alunos de graduação. Somos 80 professores no centro, não apenas da Escola Politécnica, mas de outras unidades da USP e outras universidades no Brasil e no exterior. Então, o que nós procuramos fazer, principalmente com aqueles alunos da área de engenharia, eu leciono a mecânica dos fluidos para alunos do terceiro ano de engenharia mecânica e engenharia naval e oceânica, né? Nós procuramos sempre mostrar para eles que não é apenas uma premência e algo assim que nós devemos fazer com que aconteça, que é a descarbonização dos diferentes setores industriais, setor de transportes e etc., mas também procurarmos encontrar soluções, né? Eles têm que ter consciência, aquela questão que é chamada percepção pública, né, ou percepção social, e, ao mesmo tempo, eles, como engenheiros físicos, químicos e as diferentes áreas aqui que trabalham no nosso centro, eles consigam, assim, apresentar soluções, né, e desenvolver, né, porque em transição energética, normalmente, não são soluções, não é soft innovation, né, é deep tech, né, que nós falamos, aquilo que necessita investimentos altíssimos, né? Diferentes stakeholders, né? E você tem investimento em pesquisa que são vultuosos, né? Então, isso nós procuramos transmitir para os alunos e, ao mesmo tempo, falar para eles, olha, é uma grande oportunidade para vocês fazerem parte desse momento particular, aqui, desse momento histórico que estamos passando, que começou como questão de mudança climática, depois passou a ser uma emergência climática, e agora está quase se transformando numa tragédia climática se nós não atuarmos de uma forma relativamente rápida, né? E, Júlio, falando sobre a descarbonização, existe alguns setores ou alguns setores que chamam mais atenção nesse sentido, tanto em relação a volume, mas também a dificuldade? Como que isso é visto? A questão de descarbonização, se nós pegarmos assim a quantidade de gases de efeito estufa que são liberados para a atmosfera, o Brasil tem uma posição extremamente interessante, peculiar, e se você comparar com países desenvolvidos, o nosso caso é praticamente o inverso. O inverso de quê? O Brasil, quase 70% das emissões é a questão de desmatamento, agricultura e pecuária.
Então, nós temos 2/3 praticamente das emissões brasileiras estão nesses setores. O restante, que aquele é um pouco menos de 1/3, é a parte de energia e a parte do setor industrial, né, e tudo que está aí envolvido. Se você pegar um país desenvolvido, Comunidade Europeia, Estados Unidos, é exatamente o inverso. O setor industrial e o setor de energia é aquilo que é mais de 70% da descarbonização. Por que é peculiar para o Brasil? Se acabarmos com o desmatamento até 2030, como está previsto aí no atual governo, aí, o governo atual, né, federal, né, nós praticamente diminuímos pela metade as emissões do Brasil. Aí sobra o restante, né? Sobra a questão da agricultura, uso da terra e também a questão do setor industrial e energia, né? Indo para o setor industrial, primeiro, que é aquele que nós temos uma possibilidade enorme de diminuir. Se você pegar o setor industrial, todos aqueles processos que utilizam combustíveis fósseis ou matéria-prima fóssil, como, por exemplo, o gás natural, que uma série de processos químicos utilizam gás natural, ou, por exemplo, o próprio óleo é utilizado em processos industriais. E se você pegar o setor industrial e o setor, por exemplo, de energia, as pessoas têm aquela visão, não, a matriz energética brasileira é uma matriz muito limpa, muito renovável. É a matriz da eletricidade. A eletricidade, porque a matriz energética não é só a eletricidade. Eletricidade, sim, acima quase 80% do Brasil agora a eletricidade é gerada a partir de fontes renováveis. Só que se você pegar o setor de energia, a matriz energética total do Brasil, o que acontece? O setor de transportes ainda tem um uso intenso de diesel e gasolina. O setor industrial ainda também utiliza óleo para uma série de processos, né? Essa questão da petroquímica, né? Então, nós temos que continuar e cada vez mais tornar a matriz elétrica ainda mais sustentável e temos que fazer uma lição de casa naqueles outros setores de transporte que ainda são muito dependentes do diesel. Se eu tomar o exemplo aqui de transporte urbano público, por exemplo, países desenvolvidos, das grandes capitais, o uso do óleo diesel está proibido. Eles usam ou gás natural veicular ou os veículos elétricos, né? E no Brasil ainda todas as capitais estão essencialmente aí utilizam transporte público movido a diesel. Então nós temos que agir nesses setores para descarbonizar. E se nós entrarmos na questão da agropecuária, um dos programas do nosso centro trabalha com aquilo que é chamado NBS, Nature Based Solutions, né? É você exatamente desenvolver novas tecnologias para que a agricultura e a pecuária se torne mais sustentável. Eu posso dar um exemplo: desenvolver formas de aumentar a retenção de carbono no solo, de forma a aumentar a produtividade daquela agricultura, daquele setor, daquela plantação específica, aumentar a questão da produtividade no reflorestamento. E esse é um exemplo típico da questão multidisciplinar que nós somos obrigados a ter e a trabalhar nessa questão de transição energética e descarbonização da economia, né? Nossa, é um grande desafio tudo isso. Mas o que é muito interessante é ouvir você falando que parece que é uma linha a ser seguida, não é algo ainda que a gente vai descobrir. Nós já sabemos, agora a gente precisa colocar em prática tudo isso, né? When
conheça um pouco mais sobre o nosso apoiador e logo voltaremos ao episódio. A YouCare Brasil é a agência full service na área da saúde, especializada em marketing digital, consultoria estratégica de marketing e vendas, treinamentos e mentoria. Tudo isso e muito mais você encontra na agência número 1 da saúde. Conheça mais através do nosso Instagram, @YouCareBrasil, ou pelo site youcare.com.br. E falando um pouco sobre os desafios na implantação de combustíveis renováveis agora, quais foram os principais desafios encontrados no desenvolvimento da estação experimental de abastecimento de hidrogênio renovável na USP? A nossa estação ela vai ser a primeira planta piloto a produzir 100 quilos de hidrogênio por dia, uma quantidade piloto, né? Porque na questão de qualquer estudo que você faz em novas tecnologias, primeiro você trabalha com uma escala de laboratório para desenvolver o processo, catalisadores e etc. E depois você procura fazer o scale-up, aumentar a escala de produção, multiplicando por 10, por 100, aquela escala do laboratório, até chegar numa piloto. 100 quilos por dia é uma quantidade considerável de hidrogênio, para depois, em função dos resultados obtidos na nossa planta, passarmos aí a um projeto conceitual de uma planta que vai ser 100 vezes maior, né? Primeira questão da dificuldade, se você pensar, é aquilo que eu havia dito antes, né? É Deep Tech, os investimentos são bem vultuosos, então essa planta, o investimento da empresa principal, que é a Shell Brasil, são aproximadamente 50 milhões de reais, e a tecnologia foi desenvolvida por uma startup que chama-se Hytron. Ela era startup há 12 anos, né? Ela foi criada, se não me engano, em 2012. Aí ela cresceu, desenvolveu essa tecnologia, a questão para usar o etanol especificamente, né? E recentemente, em 2019, 2020, ela acabou sendo adquirida por um grande conglomerado industrial alemão, né? Mas continua assim, a empresa continua sediada aqui no Brasil, né? E a Hytron agora entrou na fase final aqui da montagem. Nós devemos entrar nos testes para comissionamento nas próximas semanas, né? E aí as dificuldades você vê, né? Uma startup que começou em 2012 para chegar nessa planta piloto, projeto, a manufatura, a montagem e tudo Imagina, mais, se 12 passaram muitos anos muitos e, anos. e a questão do investimento em pesquisa no Brasil não é algo que é naqueles valores que você encontra em países desenvolvidos, países como Estados Unidos e Comunidade Europeia, por exemplo. Mas foi um desafio que nós passamos e agora estamos entrando na fase de começarmos a produzir esse hidrogênio, que tem uma série de peculiaridades. E a primeira coisa, né, o hidrogênio, sem dúvida alguma, eu acho que vai ter um papel muito importante aí na questão de descarbonização do setor de energia, o setor de transporte, né? Só que ele não vai ser a única solução, né? Vai ser uma das soluções. E o uso do etanol para a produção do hidrogênio também não vai ser a bala de prata, ele vai ser uma das opções que para o Brasil tem uma série de vantagens, para alguns outros países do mundo também, e uma coisa que estamos trabalhando, faz parte do projeto de pesquisa, vai ser um hidrogênio que vai atender as condições que, por exemplo, da Comunidade Europeia, para ser classificado como hidrogênio sustentável ou hidrogênio verde, você tem que estar abaixo de 4 quilos de CO2 por quilo de hidrogênio. Na produção de 1 quilo de hidrogênio, você não pode
emitir mais do que 4 quilos de CO2, né? Ou CO2 equivalente, né? Nós, com esse nosso hidrogênio produzido a partir do etanol primeira geração, nós vamos atender essa condição. E se nós aplicarmos, utilizarmos o etanol segunda geração, que é aquele etanol produzido a partir do bagaço de cana, o Brasil tem a única planta comercial no mundo produzindo o etanol segunda geração, uma planta em Piracicaba, uma planta da Raízen, né? A Raízen é uma joint venture entre a Cosan do Brasil e a Shell Global, né? E ela produz e exporta esse etanol segunda geração. O etanol segunda geração tem uma pegada de emissões menor do que o etanol primeira geração, e o que é interessante, se você utilizar uma das tecnologias que estamos trabalhando aqui no nosso centro, que é chamada BECS, Bioenergy Carbon Capture and Storage. Eventualmente, esse hidrogênio pode ter uma pegada negativa, que nem mesmo o hidrogênio produzido com solar ou com eólica conseguem ter uma pegada negativa. Isso é uma coisa que mas vai demandar ainda investimentos ainda maiores em pesquisa aí ao longo dos próximos anos, né? E, Júlio, acho que você traz 2 pontos bem importantes. Primeiro, a questão da parceria da instituição pública com a indústria, né? Da academia e da indústria. E uma outra questão é o quanto essa estação ela vai trazer para o Brasil uma expressividade maior. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta que você fez. Aqui a Escola Politécnica, a Universidade de São Paulo, o nosso grupo em particular, aquele que eu havia citado, Núcleo de Dinâmica e Fluidos, e agora o RCGI, nós sempre trabalhamos com aquilo que é o chamado modelo da hélice tríplice, né? Em que você tem um investimento do governo, o investimento da academia e o investimento privado, né? Aquele investimento do setor produtivo, né? No início, trabalhávamos muito, por exemplo, órgãos de financiamento como o FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, CNPq, FINEP. Nós trabalhávamos com o investimento desses setores, dessas instituições, juntamente com Petrobras. Foi assim que nós começamos. Depois, ao longo dos anos, com FAPESP e Embraer, depois com FAPESP e BG, né, a antiga British Gas, depois com FAPESP e Shell, e agora a nossa carteira de projetos aqui no RCGI, ao longo dos últimos 8 anos, nós tivemos mais de 100 projetos de pesquisa, com um orçamento só originário da iniciativa privada, acima de 500 milhões de reais, né? Que dá mais de 100 milhões de dólares ao longo desses anos, né? Nesses 111 projetos, patrocinado a parte do investimento da indústria, com o Shell Brasil, Total Energies da França, Petronas da Malásia, a Petrobras, Braskem, a Repsol Sinopec, que é uma joint venture entre a Repsol espanhola e a Sinopec chinesa, e outras empresas do setor de transportes, Marco Polo, que fabrica ônibus, a Toyota, agora a Hyundai, que fabricam veículos movidos a hidrogênio. Estamos procurando também com a Embraer para procurar colaborar aí com a descarbonização do setor aéreo. Então, nós sempre trabalhamos nesse modelo da hélice tríplice, que para cada real investido pelo setor público, nós temos no mínimo R$
vindo do setor assim, do setor industrial, do privado, né? E o nosso centro é o maior centro atualmente da USP, temos mais de 660 pesquisadores, dos quais quase 80 são professores ou membros acadêmicos da USP e das universidades parceiras, né, inclusive do exterior. E é mais difícil a gente ter bons projetos ou recursos externos para que essa hélice ela funcione? Não, você tem que ter primeiro, isso é uma boa pergunta. É uma questão de reputação construída ao longo dos anos, né? Então, você precisa ter o financiamento, mas você precisa ter boas ideias, né? Ideias que eventualmente são disruptivas, né? Nós temos uma equipe, por exemplo, aqui no RCGI, que trabalha com a avaliação do TRL de cada projeto. O que é TRL? É uma escala que foi criada pela NASA, a que nós utilizamos, ela varia de 1 a 9, né? Então, 1 é quando você tem apenas a ideia, você está naquela estágio inicial, e o 9 é quando você tem o produto na prateleira para você, no mercado, se ele quer comprar aquela solução, ele pode comprar no mercado. E as gradações de 1 a 9 dependem do estágio de maturidade de cada projeto. Então, nós temos uma equipe que acompanha a avaliação dessa escala, e a universidade e o centro de pesquisa, no nosso caso particular, nós trabalhamos sempre com aquela escala de 1 a 4. Quando começa a chegar em 4, é quando você chega nessa escala piloto. Daí para frente, tem que ser startups, spin-offs do centro da universidade, que tem que levar de 4 a 9. E aí os investimentos são ainda maiores, né? Para você ter uma planta, por exemplo, comercial para a produção de hidrogênio a partir do etanol, a escala de investimento chega a algumas centenas de milhões de reais, ou até mesmo escala de R$ 1 bilhão para cima, dependendo da quantidade de hidrogênio que você pretende produzir, né? Então, o nosso é ficar de 1 a 4, eventualmente 5. E depois ajudar as empresas, as spin-offs e startups, né? E o quanto a estação ela vem trazendo um olhar talvez de mais confiança em relação ao Brasil globalmente? Isso é a segunda parte da sua pergunta. Ela tem uma repercussão enorme, né? Vamos começar já em 2021. A ideia começou em 2021. Nós tivemos aqui na inauguração, o nosso centro ele começou como um centro de gás natural. Em 21 é que nós passamos a ser um centro de gás de efeito estufa e passamos a focar na questão de descarbonização de diferentes setores, né? Então, em 21, o próprio governador, por ocasião, o governador Dória, né, ele esteve aqui, a inauguração do nosso centro contou com a presença do governador, e quando nós passamos a focar na questão de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, surgiram uma série de propostas de novos projetos, e esse da planta foi um deles. E com a utilização e com a participação aí da Hytron, né, e com o patrocínio da Shell, nós conseguimos viabilizar, e quando começamos a anunciar, a repercussão não apenas nacional, mas internacional foi muito grande. Eu posso dar os exemplos. No ano passado, vamos até os exemplos em ordem cronológica, né? Logo em março do ano passado, o vice-secretário do DOE, do Departamento de Energia dos Estados Unidos, esteve aqui nos visitando com uma comitiva americana.
Então, nós apresentamos essa proposta, ele ficou extremamente interessado, porque o custo eventual do hidrogênio o produzido através dessa tecnologia vai ser extremamente competitivo com as opções atuais que existem, inclusive nos Estados Unidos, e aí ele se interessou. Logo depois tivemos a visita, vice-secretário chamava-se David Turk, né? E 2 meses depois tivemos a visita do primeiro-ministro da Holanda. O primeiro-ministro da Holanda, na visita que ele veio à Universidade de São Paulo, Mark Rutte, ele foi primeiro-ministro da Holanda por 9 anos. Praticamente esse ano ele deixou de ser primeiro-ministro e passou a ser o diretor da NATO. Dá para você ver. Ele esteve aqui no ano passado. Ele esteve aqui no ano passado, nos visitou. Por ocasião da visita dele, eu disse que nós tínhamos intenção de abrir um escritório na Holanda, em Amsterdã. Ele se colocou todo o consulado, a embaixada para nos ajudar, e nós finalmente esse ano abrimos um escritório em Amsterdã, num local chamado ETCA, Energy Transition Campus Amsterdã. Então, aquilo que foi dito no ano passado para ele, nós cumprimos esse ano com a ajuda dele, inclusive. Logo após a visita dele, tivemos a visita também do governador Tarcísio de Freitas, se não me engano, foi no dia 10 de agosto do ano passado, né? Para ele, a pedra inaugural da obra da planta de produção de hidrogênio foi lançada pelo governador no ano passado, e ela está pronta agora em fase de testes, entramos. Então, foram 12 meses e 2 meses para terminar tudo, que é uma coisa foi em ritmo bem acelerado. Imagina. Depois do governador que dirigiu o carro movido a hidrogênio, postou na mídia, inclusive, ele dirigindo o carro, né? Um pouco mais para frente, em novembro do ano passado, tivemos também a visita do ministro Fernando Haddad. Ele nos passou uma manhã inteira aqui conosco, nós discutimos uma série de pontos, né? Inclusive a necessidade e a oportunidade única, talvez, numa geração do Brasil, ser de fato o líder, ou um dos líderes aí nessa questão de transição energética e combustíveis do futuro, o hidrogênio nessa cesta aí de combustíveis sustentáveis. O ministro gostou muito e o governo, a seguir, fez uma série de medidas aí visando aumentar os investimentos em pesquisa nesse setor, tanto através da FINEP como através da Embrapi. Tem essas entidades têm um papel fundamental aí no investimento em pesquisa e tem colaborado, além da FAPESP que nós temos aqui no estado de São Paulo, né? E nesse ano também tivemos novas visitas, né, visitas de políticos, né, que fazem parte aí, por exemplo, a própria lei, projeto de lei que tramita no Congresso nessa parte de Carbon Capture and Storage, que foi encaminhado pelo senador Jean Paul Prats em 2021. Depois ele passou a ser o presidente da Petrobras, e agora ele saiu da Petrobras, mas foi um projeto que originário aí do trabalho de 2 doutorandos aqui do RCGI, inclusive passaram 1 ano lá na Inglaterra, no Imperial College, e as teses de doutorado serviram como base uma parte desse projeto, e o projeto de hidrogênio sustentável e combustíveis do futuro, que está tramitando, também tem na parte de CCS, aquele trabalho aí que teve origem aqui no RCGI. Então, tudo isso mostra, ao mesmo tempo que mostra que é necessário você mobilizar os setores do governo federal, do governo estadual, porque os investimentos em Deep Tech
não são investimentos que você, quando compara com uma soft tech, é uma ou duas ordens de grandeza maiores do que aquele, com um risco muito maior, né? Mas estamos dentro daquilo esperado e estaremos produzindo nas próximas semanas o primeiro hidrogênio a partir do etanol, nessa escala que é única no mundo. Incrível. E falando um pouco sobre perspectivas para o futuro, quais você acredita que são as próximas etapas ou projetos que vão ser fundamentais para a gente avançar na transição energética no Brasil? Isso é uma excelente pergunta e essa eu estava esperando. Inclusive, são alguns projetos que estão em andamento aqui no RCGI, né? Para o ano que vem, nós devemos começar a produção de metanol verde, metanol produzido a partir de CO2 biogênico e hidrogênio verde. É um processo patenteado pela Universidade de São Paulo e que, por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a professora Liane Rossi e o professor Pedro Vidinha, são professores do Instituto de Química aqui da Universidade de São Paulo. Eles têm um projeto que eles coordenam, né, e que vai produzir aí aproximadamente 1.000 litros de metanol verde a partir aí de meados do segundo semestre do ano que vem. Por que é importante o metanol? Porque é um dos combustíveis que eventualmente vai ter um papel importantíssimo na descarbonização do setor de transporte marítimo. Então, no setor de transporte marítimo, principal, marítimo e de grandes cargas, você utiliza atualmente bunker, né, que é aquele óleo pesado, ou diesel, que são extremamente poluidores. Essa opção de metanol verde, e o Brasil ter a possibilidade de produzi-lo aqui, é muito grande. Um outro projeto que tem um potencial muito grande de subir na questão do TRL, é um projeto em andamento também. Nós estamos para anunciar, mas já posso antecipar para você, a primeira célula de combustível SOFC, Solid Oxide Fuel Cell, que com etanol produz eletricidade diretamente, também com um processo patenteado por pesquisadores aqui da Universidade de São Paulo. Então, nós vamos uma célula unitária que vai estar ainda naquela escala de laboratório, mas já está produzindo eletricidade a partir do etanol, ainda uma quantidade pequena, aí tem uma série de... Então, o laboratório é um laboratório extremamente moderno, aí, o que há de mais moderno no mundo é o que nós temos aqui para a produção dessas células de combustível a alta temperatura e patrocínio também de empresas do setor de energia, em particular da Shell, e com a colaboração do Imperial College de Londres. Um dos professores aí é o professor Nigel Brandon, que é o diretor da Escola de Engenharia do Imperial College em Londres. Ele faz parte desse projeto como pesquisadores e faz parte também de um projeto que é chamado SPEC, São Paulo Excellent Chair, que a FAPESP e a Universidade de São Paulo, elas trazem o professor Nigel Brandon e mais 2 professores do Imperial College, que vêm 2 vezes por ano aqui, e são professores da USP, têm um contrato também com a Universidade de São Paulo. Além desses projetos, nós estamos trabalhando também com a questão de descarbonização de operações de óleo e gás em plataformas, né, que é as empresas de óleo e gás, a primeira coisa que elas têm que fazer é diminuir a própria pegada na produção, pegada de emissões de gases de efeito de estufa na própria produção de óleo e gás, para procurar se tornar cada vez mais eficiente do ponto de vista dos combustíveis fósseis, né? Procurar descarbonizar e não do ponto de vista
climático, né? Ter um impacto menor do que aquele impacto que elas têm atualmente, né? Projetos na linha de advocacy, né? Que é essa parte de percepção pública, também estamos trabalhando aqui, pretendemos fazer em breve aí um périplo pelos ministérios em Brasília para mostrar o que tem sido feito no Brasil, não apenas no RCGI, mas também por outros grupos da USP e também aquilo que nós sabemos de outras universidades aqui no Brasil, para mostrar que o Brasil tem uma oportunidade única. Inclusive, é importante verem isso do ponto de vista de política de Estado, né? E estabelecer um plano aí, um plano de médio e longo prazo para que o Brasil de fato cumpra com aquelas chamadas NDCs, né? Nationally Determined Contributions for Climate Change, que são aquelas metas que cada governo que aderiu aí ao Pacto das Nações Unidas para atacarmos aí a questão de mudança climática, eles colocam as metas e para o Brasil cumprir as NDCs, o papel das universidades e centros de pesquisa é fundamental. E, para finalizar, temos também um projeto para desenvolver um hidrogel com ácido oxálico para aumentar a quantidade de carbono que é retido no solo, que também tem uma repercussão muito grande. Aí já parte de uma patente internacional, mas que nós estamos otimizando o processo. Então, esses são projetos de ideias aí que estão em andamento de fato, né? E devem começar a sair resultados nos próximos meses. Incrível. E Júlio, agora, até aproveitando essa lista de perspectivas, como que as pessoas que estão aqui nos ouvindo podem se conectar a você ou conhecer melhor esses projetos, talvez participar desses projetos? Qual seria esse melhor caminho? É sempre através do nosso site. Nós temos informações de todos os projetos e temos também as oportunidades, né? Que nós temos muitas oportunidades de bolsas, né, para pesquisadores, né? Então o nosso site eu vou deixar para você, né, www.usp.br/RCGI. Aí, com o nosso site, as pessoas têm acesso a todas as informações referentes ao RCGI e elas podem aí, inclusive, entrar em contato conosco, né? A questão aí, existe uma equipe de comunicação que tem um e-mail para que entre em contato com eles, né? rcgi.communication, da forma como é escrito em inglês, @usp.br. E temos também o rcgi.opportunities, também na forma inglesa, @usp.br, para as pessoas poderem entrar em contato conosco, né? Incrível, maravilha. Eu vou parar rapidamente a nossa conversa incrível para falar para vocês que o podcast de hoje ele está sendo apoiado pela empresa Hyla. Na realidade, é um aspirador que ameniza até 90% dos problemas alérgicos. Ele retém 100% das partículas aspiradas, ele utiliza a água como filtro e ele realmente limpa profundamente os tapetes, colchões, sofás, estofados. E para dizer que algum tempo atrás eu tive a oportunidade de conhecer essa tecnologia, tem me ajudado muito aqui em casa, por mais que eu não cuide disso no dia a dia, mas realmente eu percebi uma grande diferença. E aqui está o contato para que vocês conheçam melhor. Bom, a gente já está aqui chegando ao final. Muito esclarecedor. Nossa, eu aprendi muito. A gente, às vezes, acho que fica tão distante desse dia a dia
E realmente eu fiquei muito feliz e acredito que todos aqui que estão nos ouvindo, de saber o quanto a gente vem evoluindo e realmente fazendo as coisas acontecer. É aquela história, mais uma visita em cada um desses projetos, em um ano eles estão na rua, pelo que eu estou percebendo. Quem visita você em um ano... Não tenha dúvida, Dani. E foi um prazer aqui mostrar aqui o nosso trabalho, poder colaborar com o seu trabalho, que é extremamente importante. Eu gostei também de participar. Estamos aí para aquilo que você precisar aí de nós, nos colocamos à disposição, Dani. Tá bom? Muito obrigada. E acho que a ideia central, até que me motivou muito a conversar com você, porque a gente tem muitos ouvintes na área da saúde, né? Hospitais, Sim. Laboratórios, clínicas, e com certeza esses setores eles têm um impacto, como vários, né, muito grande, e além disso, todo esse processo ele também vem para uma melhor saúde para as pessoas. Então, Não acho tenha que dúvida. E é a muito questão de importante. mudanças climáticas é um problema de saúde pública, está Com diretamente certeza. relacionado com a questão da poluição e a questão de gases de efeito estufa. O uso do diesel, por exemplo, é um caso direto que temos que encontrar opções aqui no Brasil para deixarmos de utilizar diesel. A questão do biodiesel, logicamente, é uma possibilidade, mas sempre existem outras opções aí envolvendo eletrificação através de hidrogênio, que para o setor de saúde pública das grandes cidades vai ter um impacto muito grande. E a questão climática, que é a grande emergência que estamos passando atualmente. Sim. E agora, para finalizar, sempre a gente pergunta para os nossos convidados se você fosse escolhido para ser capa de uma importante revista, qual seria a frase que traduz toda essa sua missão, o que você espera aí de tudo isso? Procurando soluções para descarbonizar o setor, diferentes setores da economia mundial. Ai, que massa! Tá certo. Júlio, muitíssimo obrigada. Obrigada pela transparência e por nos, assim, colocar aí numa linha de entendimento que, com certeza, vai trazer muitos benefícios, porque se cada um fizer um pouco, a gente vai fazer muito junto. Parabéns. Veremos de conseguir, E agradeço mais uma vez pelo convite aí, Dani. Foi um prazer. Obrigada.